Liguem um pouquinho o áudio de vocês, que eu quero ouvir vocês. Depois a gente desliga para eu poder falar mais. Tudo bem com vocês? Bom dia. Oi, Pro. Bom dia. Oi. Oi. Como vocês estão? O que está acontecendo aí na vida de vocês? Tá tudo bem? Tô bem, e você? Tudo bem? Tô bem. Não, pronto. Não, por quê? Tá tendo aula, né, pô? Ah, gente, mas tá melhor agora, não tá? Do que antes das férias? Vocês não estão achando que tá mais fácil de organizar? É, Tá mais mais ou menos. né? É meio Ontem a ruim. gente não teve 2 aulas, ficamos fazendo nada, esperando os professores entrarem e não entrou ninguém. Hoje Ficamos 2 horas moscando. Essas coisas no começo vai acontecer mesmo, gente, porque é o segundo dia, né, na plataforma. Mas é que tá todo mundo se adaptando, não são só vocês, os professores também estão se adaptando. Teve um enganozinho agora no horário da aula também comigo, é normal, mas na semana que vem vocês vão ver que já vai estar bem melhor, tá bom? É, difícil piorar. Não fala assim, meu Deus. Ó, aprendam a ver o lado bom das coisas. Mesmo numa pandemia, tem alguma coisa que tem um lado positivo, que tem um lado bom. Quer saber Que qual? lado é esse, Pro? Eu vou falar para vocês o meu lado bom. Nem é aula de TV, hein? Mas eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Há 2 semanas atrás, eu perdi meu pai. E para mim, hoje e ontem, né, começar a dar essas aulas para vocês tem sido muito bom. Então, eu fico feliz que vocês estejam aqui hoje. Tudo tem um lado positivo. Quê? Verdade. Ó, seguinte. Então, agora desliguem aí um pouquinho os microfones de vocês. Eu vou fazer uma revisão das coisas que a gente viu de cultura digital de antes. Uma coisa bem rápida. Hoje eu não vou passar nenhum exercício para vocês, justamente por conta desse período de adaptação, tá? E porque a gente já fez os exercícios referente à cultura digital, né? Só queria explanar um pouquinho, porque as linguagens da TV e do vídeo é exatamente isso que a gente está fazendo agora, né? Então, uma coisa é eu mandar um texto para vocês, como eu fiz antes das férias, e vocês lerem esse texto. Outra coisa é vocês estarem aqui hoje ouvindo o que eu estou falando. Então, isso pode ajudar um pouquinho mais no entendimento, ou de repente até ter uma visão diferenciada do que o que vocês tiveram quando vocês leram o texto, tá? Então, essa coisa da gente estar pessoalmente não, né, mas online, de vocês estarem me vendo, é uma coisa que fica muito mais fácil na memória de vocês do que ler o texto, obviamente. Porque eu falo de uma forma coloquial, de uma forma como a gente conversa no nosso dia a dia, e não só numa forma culta, como é o que a gente faz quando a gente está com a leitura. Isso facilita a nossa memória a absorver melhor todos os conteúdos, tá? Então, essa é uma coisa da linguagem da TV e do vídeo que é usada não só nas aulas, mas nos mais diversos pontos, principalmente hoje em dia vocês têm muito acesso a isso nas redes sociais, né, em diversos outros lugares. A linguagem de TV e vídeo, eu vou falar só de vídeo, na verdade, porque é o que a gente está fazendo agora, mas não deixa de ser a linguagem que é usada na TV também, ela é muito mais sensorial e emocional, tá? Do que a leitura, que é muito mais racional. Então, por que ela é mais sensorial ou mais emocional, né? Porque essas duas palavras, elas se misturam. Porque, por exemplo, se vocês gostam de um determinado professor, vocês tendem a prestar um pouco mais de atenção ou, de repente, guardar mais aquela matéria que está sendo passada. E não só
pela emoção de você gostar ou não, mas o fato da visão mesmo, por isso que é sensorial também, tá? Então, quando você vê, você ouve, isso torna muito mais fácil para o seu cérebro trabalhar e armazenar. O que mais? Vamos ver aqui. Ah, sim. Uma coisa muito importante e o porquê torna muito mais fácil quando você assiste um vídeo de guardar, né, as suas percepções. Porque as mensagens que são passadas exigem pouco esforço de vocês, do ouvinte, né? Não só estou usando o exemplo de vocês porque a gente está fazendo essa aula por vídeo, mas existe pouco esforço de quem está assistindo. Por quê? Porque as informações são passadas muito mais detalhadamente, as informações são passadas com um pouco mais de detalhes, com uma visão pessoal de quem está passando a informação, então tudo isso facilita no processo. E também é importante dizer que ela atinge todos os públicos. Então, quando você faz um vídeo, óbvio que quando você vai falar com uma criança, é diferente do que quando você vai falar com um adolescente, que é diferente quando você vai falar com um adulto. Existem as formas de se falar num vídeo, ou de fazer um vídeo com música ou não, para determinadas faixas de idade. Mas ela abrange todo mundo. Todo mundo, por exemplo, hoje gosta de assistir TV, todo mundo vê vídeos no YouTube, todo mundo assiste ao Netflix. Então, ele atinge todas as faixas de idade e torna a absorção de conteúdo muito mais fácil para todos, tá? Independente da idade. Você vê bebezinhos que a mãe coloca na frente da TV com as musiquinhas que a criança gosta, a criança nem sabe direito o que está acontecendo, mas a percepção visual e auditiva é tão apelativa que mesmo as crianças que ainda não entendem, não falam, elas têm essa percepção da imagem do vídeo, tá bom? E aí, na revisão da segunda aula, de antes das férias, eu dei alguns exemplos de como os vídeos podem ser usados, né? Então, a gente tem lá o vídeo como sensibilização, e aí eu vou dar... vocês já leram o texto, mas eu vou dar exemplos, porque não tinham tantos exemplos no texto, tá? Então, como sensibilização, a gente pode lembrar, por exemplo, uma coisa que foi muito constante na rotina de vocês há alguns anos atrás, o vídeo do NR. Quando você assiste aquele vídeo do NR, com aquela música, aquela coisa que é divertida, que é apelativa e que mostra que você vai ter bons momentos, né, momentos felizes, e aquilo te atinge com imagens e com som, saudade, né? É muito apelativo. Você nunca foi, mas se você assistir aquele vídeo, você quer ir. Então, essa é um exemplo de um vídeo de sensibilização. Óbvio que tem muitos outros casos de diferentes áreas, enfim. É que eu trouxe isso um pouquinho mais para a realidade de vocês, e o vídeo do NR é muito parecido com isso, tá? E aí nós tínhamos lá também vídeo como ilustração. Então, o vídeo como ilustração também, apesar de poder ser usado em vários segmentos, eu trouxe um exemplo que é um vídeo que vocês, um filme, por exemplo, digamos que vocês estão assistindo O Gladiador. O Gladiador, ele mostra como que era naquela época, como que eles viviam, como que as coisas aconteciam. Então, ele ilustra muito bem como é que era feito naquela época. Por mais que você não tenha vivido lá, você sabe. Por quê? Porque aquilo te gera uma memória. Além de você estar se divertindo assistindo um filme, para quem gosta do gênero, você guarda informações de como era naquele período, naquele determinado país. Enfim, quando você assiste novelas de época, você tem a percepção de como as pessoas falavam e de como as coisas aconteciam em algum outro momento, na época da pré-história, por exemplo, enfim. Então, esses são exemplos de vídeos como ilustração, tá? A gente tem um vídeo como simulação, e aí eu trouxe como exemplo, por exemplo, aqueles videozinhos do crescimento da planta, né, que eles passam bem rapidinho o vídeo e tal, e aí você consegue ver, por exemplo, uma borboleta saindo do casulo, esse tipo de coisa, né, coisas que demoram
e que você não vai poder, por experiência, ficar lá esperando para ver como é que acontece, e a gente consegue, por simulação, mostrar como é que acontece aquele processo. Então, esse é um outro exemplo. A gente tem o vídeo como conteúdo de ensino, que é, por exemplo, a aula de hoje, ou para quem já fez algum curso online, os vídeos explicativos, de repente algum vídeo do YouTube que explique alguma coisa da matéria. Então, esse é o vídeo como conteúdo de ensino. E nós temos também, por último, um vídeo como produção, né? Então, por exemplo, digamos que eu peça para vocês hoje produzirem um vídeo, assim, eu queria colocar para vocês que o vídeo como produção, óbvio que todos eles precisam ser produzidos, todos esses outros, mas uma produção, o vídeo como produção, nesse caso da matéria, o que eu estou querendo colocar para vocês, por exemplo, vocês produzindo um vídeo de autoria de vocês. Então, eu peço para vocês gravarem com os pais de vocês um vídeo onde os pais contem como tem sido essa experiência da quarentena. Então, é um vídeo como produção própria, produção de vocês. Vocês estão produzindo um conteúdo autoral, tá? Então, foi nesse sentido o vídeo de produção. Eu acho que é isso. É bem curta a aula, gente. Eu não quero bombardear vocês de informações nesse primeiro momento. As minhas aulas são sempre um pouco mais leves, então vocês podem abrir o microfone caso vocês tenham alguma dúvida, caso vocês tenham algum questionamento, não só dessa aula como de outras. Podem falar, fiquem à vontade. E aí, Matheus, você não vai falar nada? Por quê? Ah, Matheus. Então tá, gente, não ficou nenhuma dúvida? E você, Cauê? Gente, vejo muito vocês no Instagram, que vocês me adicionaram lá, vejo todas as fotinhos de vocês. Sinto muita falta, tá? Do nosso convívio. Bom, espero que tenha tudo ficado claro, então, já que não surgiu nenhuma dúvida, ninguém se pronunciou, e também aqui nas frasezinhas aqui que vocês têm mandado também não ficou nenhuma dúvida. Não tem hoje nenhum exercício. Ah, vou dar, ô Cauê. Vou dar um like lá na sua foto. Espero que vocês estejam bem. Vocês sabem que se vocês precisarem, mesmo que não seja com relação à matéria, que seja para conversar, em qualquer momento vocês têm meu contato, vocês podem falar comigo, tá bom? Então é isso, gente. Beijinho, obrigada, viu? Também sinto saudade de vocês. Tchau, tchau.